nossa vez, Éder Ramos aqui para quem não me conhece. Hoje o assunto vai ser bacana e eu, em primeiro lugar, quero pedir para que você possa deixar o seu like. Antes de mais nada, eu vou te fazer uma pergunta muito interessante que vai gerar prosperidade para mim, prosperidade para você. E tenho certeza que o YouTube, através do algoritmo, vai levar para muitas pessoas. Qual a importância do desenvolvimento pessoal para você? Com certeza você sabe essa resposta, entende como isso influencia na sua carreira e na sua profissão. Mas é uma resposta que eu quero que você tenha. Agora, eu quero te falar de algo muito interessante. Quando eu dava aula, eu passei a ter uma carreira com uma certa velocidade. Fui dar aula em colégios, cursinhos, faculdades e assim fui chamado para treinamentos, dei aulas em cursos técnicos. Assim foi gerando muitos outros resultados. Mas eu comecei a observar, eu comecei a hackear cérebros através da observação e através da análise de como essas pessoas que estavam lá na sala de aula entendiam o meu conteúdo. A primeira coisa que eu observei é que essas pessoas começam a nivelar o conhecimento entre si. E de fato, quando elas começam a nivelar esse conhecimento, as perguntas passam a ser perguntas parecidas na hora de tirar as dúvidas. E de fato, era muito interessante porque, como pergunta parecida, era perguntas feitas de formas invertidas que no mesmo momento daria na mesma resposta. Algumas outras pessoas que já estavam niveladas pelo seu tipo de conhecimento tinham a timidez de perguntar. Então eu buscava eliminar as dúvidas justamente para que essas pessoas que eram mais tímidas não ficassem prejudicadas através do conhecimento. E não foram raras das vezes, quando eu dava aula, que essas crianças, esses adultos, essas pessoas que iam prestar vestibular, diziam para mim, eu já ia perguntar isso para você, Éder. Era muito bacana isso, tá? Isso, você já faz um hackeamento do cérebro. Você começa a entender o seu cérebro e o cérebro do outro. Mas como assim? Há uma determinada frequência naquilo que você faz. Então, quando eu dava aula, em muitos momentos, eu gostava dos alunos questionadores, porque eles chegavam a esse nível. Ele começava a levar a frequência da aula. Mas eu gostava dos alunos que tinham perguntas que, às vezes, eram consideradas bestas, porque eu descia a frequência, fazia com que ele viesse para a minha frequência, e daí eu respondia na sua própria linguagem e ele entendia o assunto. Parece algo difícil, mas não é. É só equilibrar a frequência de um para o outro. Por isso, que em muitos momentos eu digo assim, não dá para eu descer na sua frequência, vem até a minha, que você que vai estar evoluindo na frequência. Não dá para uma pessoa de uma maior frequência que a minha descer para a minha frequência. Eu que tenho que buscar evoluir para atingir a frequência dessa pessoa. Óbvio que no primeiro momento você vai hackear o cérebro de alguém descendo a frequência dela e subindo. Quando você começa a hackear esse código, e quando eu dava aula, eu viajava muito. Viajava interior da Bahia, interior de Pernambuco, só para dar aula em faculdade. Em cada local que eu chegava, eu era muito bem recebido. Teve certa vez que eu comecei a ser bem recebido e assim caiu uma ficha. Cada pessoa e cada região tinha os seus códigos. Então, era necessário conversar com essas pessoas para começar a pegar os códigos. E era muito bacana, porque os códigos regionalistas lhe levava a um ponto de que você começava a vivenciar naqueles dias das aulas, geralmente sábado de manhã, sábado de tarde, domingo de tarde, depois eu ia embora, tá? Era um momento de eu viver o código regionalista daquela região. Então eu era muito convidado. Uma vez eu estava numa cidade bem pequena e essa cidade tinha poucos tipos de atrativos. E só existia um local de festa, de eventos. E aí eu fui convidado no próprio hotel. O hotel não era um hotel como você está pensando. Era uma casa que se fazia de hotel para receber pessoas, receber turistas. Para você ter ideia, a cidade era de uma rua, chegava numa rua, saía na outra. E essa casa de evento era atrás dessa rua da chegada. E quando eu cheguei lá à noite, eu peguei todos os códigos das pessoas, só sentado e observando. Assim você entende a importância do desenvolvimento pessoal. Eu criei o Clube Secreto Network justamente para trabalhar através de microaulas. Essas microaulas vai fazendo com que as pessoas vão começando a hackear os seus próprios sentimentos,
hackear o teu próprio autodesenvolvimento. Ela começa a entender a importância do desenvolvimento pessoal para a tua vida, dia a dia e para o teu contexto profissional. É aquela mesma história, né? Cada microaula acompanhada de bônus, de mentoria e cursos, de consultoria e várias outras coisas que a gente preparou para você com mais de 12 mil reais de bônus. Você pode entrar em contato através do contato que está aqui na descrição do vídeo e assim você pode participar. É um clube de assinatura que você vai ter acesso a 1 ano e vai ter bônus que você vai ter acesso a 2 anos. A 2 anos, são mais de 10 bônus. Mas como eu estava falando aqui, se você quiser, acessa lá embaixo na descrição. E assim você vai ter todas as informações necessárias para você se inscrever no clube de assinatura, que é o Clube Secreto Network. Porque o network é um dos bônus, criar, conquistar ali dentro aquele network necessário para realizar todos os seus processos, aumentar faturamento. Eu costumo dizer que uma pessoa que não busca desenvolvimento pessoal, ela vai estar escrava do sistema, ela não vai ter aquilo que ela sonha, ela vai deixar dinheiro na mesa, ela vai se sentir muito mais estressada e no futuro ter uma certa liberdade. Vai ter uma liberdade restrita por conta de coisas que não foram construídas. Agora, uma pessoa que participa de um clube de assinatura dessa, conhece muito mais pessoas, pessoas que podem te levar para o outro nível, dinheiro, negociações, onde você pode criar o faturamento, o projeto da sua empresa, alavancar, impactar outras vidas, que é isso que você deseja. Assim, quando você entra no desenvolvimento pessoal e você hackeia todo o cérebro, eu comecei a entender que existem vários significados a partir daí. E um dos melhores significados é que você está sempre à frente. É isso que eu ensino nas microaulas lá do clube, tá? Você começa a ficar à frente de passos anteriores através desse hackeamento que vão gerar tarefas, pequenas tarefas, que você vai começar a se aplicar. Vai ser auto-aplicativo. No momento que você estiver numa reunião, no momento que você estiver dando aula, no momento que você estiver construindo o seu projeto com a sua equipe, ou no momento que você estiver treinando, quando você for treinar a sua equipe de venda, há um hackeamento, e você vai pegar o código de cada um. Quando você pega esse hackeamento, você pega o código de cada um, você sabe colocar as pessoas nos lugares devidos. Eu já participei de consultoria de empresas, onde aqui no Brasil é algo desafiante. Certa vez, eu fui fazer uma consultoria numa grande franquia aqui do Nordeste. E eu comecei a hackear, pegar o código de cada pessoa em cada função. E posso lhe dizer, existiam pessoas que estavam em funções que elas não deveriam estar, apesar de ter competência, tanto para a função que ela não deveria estar, quanto para a função que ela deveria estar. Então, quando a gente faz essas consultorias e você hackeia cérebro, você pega o código de cada pessoa, você sabe em que momento essa pessoa deveria estar e que ela não está. Ou quem sabe, aquele momento em que a pessoa não deve estar dentro daquela empresa por conta do seu perfil. Às vezes é um perfil de competência profissional, mas não é um perfil de competência comportamental para o cargo exigido. Você já viu aquela história? E quando eu participava de pós-graduação, eu via muito dessas histórias. Dessa vez eu estava com um cara e ele era um cara ligado a vendas. Vendia muito, vendia muito. Só que ele foi chamado para ser gerente. Quando ele foi chamado para ser gerente, ele tomou um susto. E ele sabia que existiam vários casos de pessoas que já tinham sido chamadas para ser gerentes, só que elas foram demitidas. Por que elas foram demitidas? Porque elas eram ótimas vendedoras. Eram pessoas que sabiam vender muito bem, mas eram pessoas que não sabiam gestão de pessoas para gerir uma equipe de vendas. Então, quando você hackeia o código das pessoas, seja na vida pessoal ou seja na vida profissional, você vai saber colocar as pessoas no seu devido lugar, no sentido positivo, tá? Seu devido lugar é como lidar com aquela pessoa. Essa pessoa dá para fazer isso para mim. Essa pessoa não dá, mas ela serve para me ajudar, me apoiar em um determinado aspecto da minha vida. Meu marido, minha esposa tem um tipo de comportamento tal que ela pode estar me ajudando. Aliás, é bônus do nosso clube de network, uma aula de final de semana inteirinha online para a gente falar de determinados comportamentos através de algo que você nunca viu. Ou se você viu, você vai começar a abrir os olhos que você pode usar para você e para as outras pessoas ao seu redor. Então, começa a hackear cérebro através
de pegar códigos. Essa é a sua tarefa. Olha só, eu já estou passando tarefa para você, tá? Nesse conteúdo gratuito. Pega e começa a pegar código das pessoas. Como assim, cara? Comportamento, palavras-chave, e daí sim você vai construir um enredo maravilhoso para saber como lidar com todas essas pessoas. Você vai ficar craque em gestão de pessoas e usar também essas pessoas como gestão, fazendo parte de gestão de recursos. Valeu, cara? Conte comigo no mínimo para frente. Compartilhe esse vídeo. Éder Ramos, valeu. Tchau, tchau.